particularmente os nexos que se constituem nas últimas décadas entre esse processo de financiarização global da economia e os arranjos específicos que se configuram em São Paulo, e mostrando, né, como é que coabitam mecanismos supostamente avançados, como operações urbanas, fundos de investimento imobiliário, e formas, né, que se chamaria de típicas da acumulação primitiva, nas quais força, fraude, opressão e pilhagem são exibidas de modo recorrente. E ela vai dar o exemplo, depois eu ainda não, daqui a pouco eu vou mostrar umas fotografias do centro empresarial chamado Nações Unidas, que foi anunciado como o maior centro do tipo na América Latina, comparado a uma espécie de Rockefeller Center em menor escala, que reúne bancos, hotel, empresas de tecnologias de informação, né? E ela começa dizendo, então, que embora as logomarcas que estão estampadas no alto das torres possam dar a impressão de que os edifícios pertencem a empresas estrangeiras, os empreendimentos resultam, na verdade, de uma articulação que envolve um conjunto que não cessa de crescer, eu diria, variado de agentes econômicos, incluindo um fundo que ela classificou, a gente vai ver porque, de semipúblico. Então, projetado por um conhecido escritório de arquitetura brasileiro, esse empreendimento resulta, inicialmente, da associação de uma incorporadora brasileira com a holding da família proprietária do Banco Unibanco, um dos principais bancos do país. A primeira torre foi construída, executada por uma construtora alemã. Durante as obras, uma conhecida incorporadora norte-americana associa-se a outra construtora brasileira para a compra da fração ideal de um terreno. No final, o empreendimento não teria se viabilizado sem a participação da Caixa Econômica Federal, um dos maiores bancos públicos federais brasileiros, né? Na verdade, sem a participação do Fundo de Pensão dos funcionários da Caixa Econômica Federal. Então, os recursos do fundo, que é uma entidade de previdência privada, são compostos por depósitos dos próprios trabalhadores e também da empresa, no caso, uma estatal. E, por fim, a última torre foi custeada integralmente pelo grupo hoteleiro Hilton, que tem sede em Londres. Olha, tem toda uma discussão, porque ter sede própria já significou, no passado, solidez para os bancos, que quisessem projetar, enfim, no passado, uma imagem de respeitabilidade. Hoje, contudo, muitas empresas preferem ser inquilinas a proprietárias, de modo a facilitar o deslocamento no tempo e no espaço. Isso significa que essas empresas elas podem mais facilmente entrar e sair da cidade, como a Mariana mostrou, e assim ampliar e reduzir suas instalações de acordo com a mobilidade dos seus capitais e o funcionamento dos mercados. Essas vantagens, embora não sejam inteiramente novas, tornaram-se muito importantes a partir dos anos 80, no contexto da dita terceirização, do aumento das relações informais de trabalho e da abertura de regulamentação financeira da economia brasileira. Então, essas novas centralidades de negócios em São Paulo, na Faria Lima, Berrini, na Marginal Pinheiros, apresentam essas características. A Mariana Fix ela vai utilizar em muitos outros autores, né, a base teórica do David Harvey e vai mostrar que, da perspectiva geral do sistema, isso significa que o capital, né, pode se tornar cada vez mais geograficamente móvel ao preço de mobilizar uma porção de capital social total no lugar, que vai passar a circular nesse meio ambiente construído. Quando o mesmo e único capitalista compra terra, incorpora, desenvolve, constrói e vende, utilizando seu próprio capital, assume vários papéis. Mas, na verdade, hoje, né, o que a gente observa-se é um sistema paralelo de acumulação com regras próprias. E no Brasil, esse processo, que teve como ponta de lança o setor de escritórios de alto padrão, está associado a fatores como estabilidade dos preços, abertura econômica, iniciada nos anos 90. Ora, já foi o tempo, e não é mais assim, que o mercado imobiliário era visto como uma reserva de valor contra a inflação, né? E hoje, muito mais, ela mostra na tese, outros autores também, visto como negócio para gerar renda. Novos empreendimentos, como edifícios de escritório, casas de espetáculo, são produzidos
como ativos financeiros, né? Essa é toda a tese que ela vai desenvolver para fazer parte do portfólio de investidores como fundos de pensão, holding de grandes fortunas, industriais, empresas de seguro e assim por diante. Bom, ainda tenho tempo? Muito bem. Em outras palavras, ela vai concluindo. Se antes o setor produtivo era o coração do processo e subordinava os demais capitalistas o trabalho, agora parece determinado pelo caráter financeiro da operação. E as características desses edifícios passam a ser definidas pela dinâmica da esfera financeira. As singularidades dos edifícios são removidas em nome da padronização e da homogeneização, para que se transformem em um bem de alta liquidez, mais facilmente negociável no mercado, aproximando-se das características perseguidas, né, por uma aplicação financeira típica de bolsa de valores, ou seja, rapidamente conversível em dinheiro sem perder valor. Ela vai mostrar que a figura do rentista, que não é nova, é agora atualizada. E que essa mudança ocorre, na verdade, em como os agentes se relacionam com os bens imobiliários. Proprietários que não viam seus imóveis como ativos financeiros raramente planejavam vender e comprar rapidamente sem perder valor. No entanto, quando esses edifícios são, na verdade, construídos como ativos financeiros, o pagamento que os proprietários recebem não é uma função marginal, mas um fim em si mesmo. Desse modo, os assim chamados rentistas passam a ter um papel mais ativo e tentam interferir na formação de condições para futuros rendimentos. Eu sugiro a leitura dos trabalhos da Mariana, e ela, como eu disse, aprofundou isso aqui é parte do mestrado dela, e ela aprofundou agora na sua tese de doutorado. E ainda, usando a base teórica do David Harvey, ela vai mostrar que nesse sistema, enfim, como eu disse, nesse conjunto de atores, nesse conjunto de novos nós dessas redes, os proprietários recebem renda, os incorporadores incrementos na renda com base nos melhoramentos realizados, os construtores o lucro do empreendimento, os agentes de crédito fornecem o capital em troca dos juros e, ao mesmo tempo, capitalizam qualquer forma de renda advinda do uso do espaço construído em capital fictício, preço da propriedade. E o Estado pode usar os impostos como apoio para investimentos que o capital não pode assumir ou não assumirá, mas que explanem a base para a circulação. Esses papéis existem, não importa quem os preenche. E aí, o que a gente assiste são intricadas mediações e diversos agentes econômicos se apropriando de diferentes tipos de rendimentos, mas trazidos para um marco comum, que é aquele do sistema de crédito, que vai desempenhar um papel fundamental de coordenador das funções e que atuam, como diria, na perspectiva do David Harvey, como uma espécie de sistema nervoso que regula os movimentos do capital. E a Mariana vai mostrar como a situação dos Estados Unidos é diferente, com a securitização, que não existe, ou que é muito incipiente no Brasil, né? Mas mostrar que no Brasil, então, quem vai ter um papel de figura central no setor imobiliário comercial vão ser os fundos de pensão, particularmente na proliferação dos megaprojetos dos anos 90. Agora as fotos, por favor. Algumas fotos. Na verdade, a primeira foto vai ser o a torre que foi inteiramente custeada pelo Hotel Hilton, pelo grupo Hilton.
tem 4 ou 5 fotos dessa Marginal Pinheiros, que eu acabei de falar, de onde circula, né, o que eu estou chamando, que a Mariana Fix chama de a face globalizada da cidade de São Paulo. Então aí, a torre que foi custeada pelo grupo Hilton. Pode passar para o seguinte. O seguinte é o edifício que era conhecido, né, como Banco de Boston, mas o Banco de Boston a filial brasileira foi vendida para o Banco Itaú. Então, hoje é conhecido como edifício Itaú Bank, Itaú Fidelité, Marginal Pinheiros. A estrutura é um grande arranha-céus de escritórios, junto ao centro financeiro do Brooklyn, à beira da Marginal do Rio Pinheiros, na Zona Oeste, inaugurado em 2002. Né? O seguinte é o chamado de Pátio Bandeiras, e tem uma particularidade, é um terreno de 34 mil metros quadrados, na Avenida Faria Lima, que foi vendido, né, no que eles consideram a maior transação do tipo registrada na cidade, tanto no valor quanto no preço do metro quadrado. É um endereço considerado o endereço comercial mais caro da metrópole. Vocês têm ideia, são 2 torres de 19 andares, no meio uma outra com 11 pavimentos, e projeto, não sei se ligou, mas era abrigar empresas como a Google, o Banco da China e o brasileiro BTG Pactual. O seguinte tem também uma particularidade, segundo o arquiteto do projeto, como o projeto ficava, Infinity Tower, né, ficava na região da Faria Lima, mas não na própria avenida, os clientes queriam um desenho que fizesse o prédio ser notado visualmente. Né? Então, além disso, os andares de cima normalmente são mais caros, então os clientes pediram que eles fossem maiores que os pisos inferiores para o edifício ser mais rentável. Dadas essas exigências, então, a aparência de uma vela inflada se tornou, segundo o arquiteto, uma solução estética. Parece que embarcaram todos nessa ideia e fizeram o lobby no térreo todo de madeira, que pode ser tido como um grande casco de barco. E a área acabou envolta por um enorme espelho d'água. Eu fico imaginando, nos tempos atuais, de falta d'água em São Paulo. E é curioso, eu conversava com Paulo Xavier, eu li o resumo do Paulo, e fala, né, da água, desse bem raro. Todos esses edifícios, eles têm fantasticamente investimentos no tratamento da água. E eu li aquilo, o tratamento da água, mas que água? Porque a água, no momento, como um problema extremamente sério em São Paulo, né, para eles. E nesse Infinity Tower, então, o Banco Credit Suisse decidiu, já tinha, antes do prédio ficar pronto, fechado um pré-contrato de locação de escritórios. Né? Então, aí, o que eu queria dizer, quando a gente vê essas fotos, chamar a atenção para o fato de que a gente tem aqui, não é? São, na verdade, fluxos de valor entre os agentes econômicos e chama a atenção para uma ponte que eu vou tentar fazer daqui a pouco, na ideia dos circuitos de valor credor-devedor, crédito-dívida, né? Ou seja, credores e devedores que podem estar e quase sempre estão posicionados em distintas localizações geográficas e sociais. Mas ainda tem 2 fotos aqui, que aí são os call centers, né, que eu falei tanto, as centrais de atendimento, e essa daí é uma central em Belo Horizonte, a seguinte em Montes Claros, e, enfim, uma série de estudos, de pesquisas que mostram as condições de trabalho com uma rígida disciplina de normatização, de controle do uso do tempo, né, do tempo para levantar, para ir ao banheiro, para circular, nesses centrais, nesses centros de atendimento. Obrigada, só essas imagens.
Eu não terminei, eu agradeci a ela as imagens. Vocês me dão mais uns 10 minutos, tá certo? Se puderem acender a luz, são 5 minutos para concluir. Né? Então, eu comecei dizendo dessa literatura sobre a geografia das finanças que não cessa de crescer. Né? Eu fiz um exercício, confesso, de tentar chegar na metrópole, como eu disse, não sei se cheguei adequadamente ou não. E, no final, então, lendo essa bibliografia, eu me deparei com um autor, um filósofo e sociólogo italiano, Maurizio Lazzarato, que, enfim, me chamou a atenção pela sua linha de argumentação, né, que tem argumentado justamente que a relação devedor-credor intensifica os mecanismos de exploração e de dominação em cada nível da sociedade. E ele chama atenção sobre a dívida. E ele diz que a dívida ela é central para compreender o que está acontecendo, assim, para entender o neoliberalismo. Até porque no neoliberalismo, que nós, de uma maneira de dizer reducionista, chamamos de finança, é indicativo da força crescente dessa relação credor-devedor, crédito-dívida. E, a propósito, um dos significados originais da palavra finança está diretamente ligado à dívida, do francês da Idade Média, finanças, que significava liquidação e encerramento de uma dívida. Né? Então, firmas, incluindo os bancos, estados nacionais, famílias, indivíduos, podem ser vistos, segundo Lazzarato, aí ele vai usar, né? A gente pensa na escala de evolução humana, a Sandra apresentou lá o Homo erectus, né? Ele vai falar do Homo debitor. Né? O Homo debitor todos nós podemos ser vistos, né? Firmas, estados, indivíduos, famílias, como Homo debitor, né? Que de uma forma ou de outra estamos todos sujeitos às relações credor-devedor e à disciplina dos mercados financeiros. Eu fiquei pensando, tudo que eu havia lido nas pesquisas que eu desenvolvo, que eu orientei, né, é verdade, da crise das hipotecas podres, da subprime nos Estados Unidos, ao, por exemplo, vou dar um exemplo rápido, ao crédito consignado no Brasil, né, essa figura nomeada pelo Lazzarato, ele diz, é livre, porém suas ações, seu comportamento estão confinados aos limites definidos pela dívida na qual ele entrou. Ele diz, você é livre na medida em que assume um modo de vida compatível com reembolso. Então, para ele, o que nós chamamos de financiarização nada mais é do que um enorme mecanismo para administrar a dívida pública e privada. Em consequência, ele sugere, economia da dívida seria um termo muito mais apropriado do que a economia das finanças. Eu fiquei pensando, bom, então, não vamos, quem sabe não é mais geografia das finanças, não, geografia da dívida nessa visão. Mas ele mesmo vai admitir uma falta de instrumentos teóricos para analisar essa economia da dívida e as suas implicações. Bom, eu teria uma discussão para trazer aqui sobre o crédito consignado, posso trazer no debate, vou tentar encerrar então. Eu acho que a gente tem um campo de pesquisa que é super desafiador. Né? Uma rede, né, o título tem redes financeiras. Então, uma rede, como todos nós sabemos, elas são definidas por suas conexões, por seus pontos de convergência e não por suas formas ou limites extremos. E assim a rede só pode ser entendida com base numa lógica de conexões e não numa lógica de superfícies. Eu acho que, do ponto de vista teórico, esse caráter relacional das redes e do espaço seja central à compreensão das mudanças em curso. E sempre foi, na verdade. Né? Quer dizer, o espaço sempre foi produto de interações, sempre está em processo. Eu lembro quando, volto a falar do professor Milton Santos, ele voltou ao Brasil, eu dava aula na UFRJ, e ele veio primeiro para a UFRJ antes de ir para a USP. E era um momento em que ele, enfim, concebia a sua teoria sobre a natureza do espaço, né, que depois deu origem ao livro publicado em 96, e que defendia a ideia do espaço como uma instância, né? Uma instância que, ao lado das outras instâncias, enfim, não é só esse espaço, então, palco, mas ele era ator também, né?
influenciava nas outras instâncias. Então, seja o espaço da instância, como instância, tal qual formulado por Milton Santos, seja o espaço que contém sempre um grau de inesperado, de imprevisível, para lembrar o livro da Doreen Marshall, né? O que a gente observa é que essa configuração geográfica tem sempre um número de trajetórias distintas que se encontram, que algumas vezes interagem, e que às vezes acontece o inesperado, o disruptivo, que você um processo que é interrompido, que não tem prosseguimento, e uma outra coisa vai surgir. Também teria um exemplo para trazer, que é o do Banco Palmas, em Fortaleza, uma experiência de moeda social, mas também podemos trazer no debate. Então, para concluir de verdade, última frase, eu acho que essa discussão, e inserir a discussão das redes na discussão da metropolização, abre, de fato, um caminho que pode trazer, eu acho, uma rediscussão também difícil, mas necessária, dos instrumentos para conhecer, um pouco, né, na coisa do Bourdieu, conhecimento, os instrumentos para o conhecimento. Então, de instrumentos para conhecer os processos em curso. Muito obrigada. Boa tarde, professora Leila. Gostei muito da sua palestra, obrigada. Me chamo Marcela e eu faço mestrado aqui na PUC, em Geografia. E o meu tema é exatamente, quer dizer, é muito parecido com o teu, o traço da financiarização do espaço, aqui do Rio de Janeiro. E me chamou a atenção quando você falou sobre as instituições financeiras não bancárias, que é exatamente a minha linha. E eu estou investigando sobre os fundos de investimentos financeiros que tem muita construtora, incorporadora imobiliária por trás deles, inclusive os movimentando e os fomentando. Então, eu gostaria de, talvez, que você falasse um pouco mais sobre esses fundos de investimentos imobiliários. Obrigada. Obrigada. Leila, sempre muito inspirador te ouvir, hoje particularmente. Queria fazer uma reflexão em dois pontos específicos. A primeira coisa que me parece que o teu enfoque ajuda muito a fazer esse salto para entender como o sistema financeiro é hoje muito mais amplo do que o sistema bancário e às vezes parece não precisar dele mesmo. Acho que você deu muitas pontas para isso, para a pesquisa nesse ano. Então, eu acho que esse esforço de análise também nos leva a reforçar uma coisa que por vezes a tendência é deixar de lado, que são os conteúdos do território. Né? Se quando a gente estuda o sistema bancário, entender os conteúdos do território, isto é, a população, as infraestruturas e assim por diante, é importante. Acho que com o sistema financeiro é ainda mais importante, porque sem isto a gente não entende as lógicas financeiras. E aí eu queria dois pontos específicos. A primeira, que eu fiquei curioso, que você falou da expansão desse modelo bancário para a América Latina, né? Essa questão dos correspondentes, particularmente no caso argentino. Tem um aluno no doutorado brasileiro, Filipe Croix, que está fazendo pesquisa sobre isso lá. E o que a gente está vendo é que o sistema bancário deixou, por exemplo, de receber pagamento de contas, né? Então, para isso, abriu uma rede, uma topologia de empresas que se chamam Rapipago, Pago Fácil, que é uma coisa um pouco semelhante aos correspondentes, mas tem algumas diferenças, e que é interessante porque esse tipo de serviços se dá sobre uma camada que é da década de 90, que foi a abertura disto que lá se chama locutórios, que são aquelas agências para falar no telefone, lan house, enfim, e agora também recebem esses pagamentos, né?
E o que a gente está descobrindo na pesquisa é que, na verdade, são associações bancárias, são holdings de bancos que abriram isso. Então, agora não vou lembrar todos, mas HSBC é um dos fortes, Citibank, também. Então, eu queria saber um pouco mais se você pode falar sobre essa exportação do modelo brasileiro, que acho que isso realmente tem a ver. E a outra coisa, se você pudesse retomar uma pesquisa que eu conheço, que você faz do microcrédito. E esta coisa aqui, uma outra coisa que a gente via aqui no Brasil, era como estes AJs institucionalizados, né, GN Money, Losango, enfim, eles também faziam um discurso confuso, ideológico, eles que estavam fornecendo o microcrédito. Então tem esse microcrédito verdadeiro, por trás do qual estão os bancos, como você vem mostrando há tempo, e depois está esse outro que na verdade é só ideológico. Obrigada. Bem, eu queria dizer que achei ótima a sua exposição e me levantou uma série de questões que eu me pus a pensar, porque eu não trabalho com o setor bancário, mas trabalho com corporações, espaço atualmente, e aí me ocorreram algumas coisas. Quer dizer, eu acho que dentro da tua fala, o que ficou muito claro para mim é que está tendo uma... E a partir da experiência que eu tenho, da vivência que nós todos temos hoje no cotidiano, nós temos uma fragmentação e uma segmentação espacial dos serviços financeiros e bancários. E essa fragmentação e segmentação espacial, ela está ligada também a uma terceirização das firmas que prestam serviços para os bancos e que podem não aparecer numa primeira vista. Mas antes de entrar nisso, tem uma outra coisa que eu achei que faltou e que você poderia considerar, talvez, que, por exemplo, é o caso do Banco do Brasil. Eu não sei como são as outras agências, mas a minha experiência com o Banco do Brasil, que uma agência, ela se multiplica. Em que sentido? Eu tenho uma instalação, um suporte físico, que é 2 ou 3 agências, com números diferentes, embora estejam no mesmo endereço físico, mas tem 3 números diferentes de agência. Então, é uma multiplicação fictícia de agências dentro daquela filtragem que você estava colocando de serviços bancários. E tem outras agências que ficam fora do acesso do público, em quintos, décimos quintos andares de edifícios, e que você não tem nenhuma indicação na rua em lugar nenhum, mas elas estão lá. Isso é uma coisa. Agora, essa segmentação e fragmentação espacial e terceirização dos serviços, que eu acho que é importante de tocar. Que tem vários ramos. O primeiro ramo é essa coisa das contas, que a Laura estava chamando a atenção, que aqui no Brasil, pelo menos, a gente tem as contas de gás, luz, telefone, essas coisas que podem ser pagas, inclusive, no caixa do supermercado. Então, não é só nas lotéricas, mas nos caixas. A questão dos call centers, mas eu acho que tem uma outra coisa que você chamou a atenção, que é a divisão regional do atendimento, e isso varia, porque você tem um único número 0800, mas quando você liga, dependendo de onde você liga, você cai numa central de atendimento diferente. Você sabia disso? Você está em São Paulo, você liga para o 0800 de um banco, você vai ser atendido em São Paulo ou em Minas. Se você estiver no Norte ou no Nordeste, você pode ser atendido ou na central de atendimento que está em Recife ou na central de atendimento que está em Belém do Pará. Então você tem, e é o mesmo número, mas não importa, o número que você ligou, ele te localiza espacialmente e te direciona para um call center regionalizado, e é o mesmo número nacional. Eu sempre fico muito curiosa quando eu ligo para um call center, a primeira coisa que eu pergunto é: onde você está? Você sabe que eu faço isso. A outra coisa, na terceirização, que eu acho muito importante de pensar, quer dizer, além dos call centers, são os robôs para buscar ver quando você está em casa, que você atende, ninguém fala do outro lado da linha. E a outra coisa é a terceirização dos serviços. E de que serviços e produtos eu estou falando? De produtos bancários.
produtos bancários que envolvem a securitização, os seguros de carro, os seguros de vida, seguros de saúde, que não são vendidos pelos bancos, mas por firmas privadas que vendem esses serviços para os bancos. E que os bancos passam os seus dados para essas firmas para elas entrarem em contato com você. Além disso, você tem os serviços que são de previdência social. A previdência social que levam a esses fundos de pensão que você está falando e os fundos de pensão. Então, você tem não só essa divisão espacial, mas você tem uma terceirização disso. Eu não sei se você chegou a trabalhar com isso, se você chegou, eu gostaria que você falasse um pouco. Então, é basicamente isso. E o que me parece é que você tem redes superpostas e entrecruzadas. Só um detalhe, isso daí é uma safadeza. Aquela vela inflada. Eu sei por que eles fazem aquilo, de ponta cabeça. A base é menor, e isso você vai encontrar na Avenida Paulista, em São Paulo, vários prédios, eu não sei se você já percebeu, porque, na verdade, você tem restrições construtivas que fazem com que a área de ocupação do prédio seja muito menor do que é permitido. E eles não podem ultrapassar essa área de ocupação dependendo da altura que eles querem chegar. Então, numa correlação entre a área, a altura e os recuos, eles diminuem a sombra da base do prédio, a sombra da base, não a sombra do prédio, para poder construir no máximo que é permitido e poder ampliar nos andares mais altos, o que dá um ganho maior no investimento. É só uma curiosidade por causa do solo criado. E daí eles entram com o solo criado e ampliam ainda um pouco mais. Bem, desculpa, falei demais. Boa tarde, meu nome é Daniela, faço uma pesquisa de pós-doutorado na UF, que tem como foco a financiarização das cidades. E eu tenho uma pergunta para entender um pouco melhor a pesquisa, que é o seguinte: a financiarização, geralmente ela está associada, pelo menos no modelo anglo-americano, né, essa ideia de uma perda de importância dos bancos comerciais, ou pelo menos uma transformação do que os bancos comerciais fazem, e uma maior importância dessas instituições financeiras não bancárias, né, que operam nos mercados de capitais. Ou seja, então a passagem das finanças bancárias para finanças de mercado. Claro que não é tão simples assim, mas tem isso. Então essas instituições, por exemplo, bancos de investimento e as gestoras de ativos, elas geralmente usufruem muito do que os geólogos chamam de economias de aglomeração, né? Elas precisam estar muito próximas umas das outras para, numa espécie de uma divisão do trabalho, operar de forma mais eficiente. E você falou dos bancos comerciais e a centralização do capital desses bancos como determinante para a centralidade de São Paulo. A minha pergunta é assim: qual seria o papel dessas demais instituições financeiras e do mercado de capitais nessa centralidade que São Paulo adquiriu nos últimos, vamos dizer, 30 anos? Eu não sei se aqueles dados que você deu é só sobre sedes bancárias ou é só sedes bancárias. Então, eu colocaria nesse sentido essas outras instituições gestoras de ativos, a Votorantim Assets, sei lá, grandes gestoras, a Gávea aqui no Rio de Janeiro, grandes gestores de ativos nesse papel, nessa centralidade de São Paulo. Obrigado. Boa tarde, eu sou Maíra, eu sou estudante de mestrado da UF e trabalho com essa linha de outras economias. Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais, a senhora falou que você pudesse deixar para o debate, sobre o Banco Palmas, né, que é essa experiência baseada numa lógica comunitária, né, uma proposta contra-hegemônica, e, ao mesmo tempo, muitos bancos comunitários são correspondentes da Caixa Econômica, né, que segue a lógica hegemônica. Então, falar um pouquinho dessa relação.
Então, fundos de investimento imobiliário, né? Esse tema, como eu disse, veja bem, se eu então falar, recuperar no início, o que eu trouxe aqui, em parte, é resultado de uma pesquisa direta, a qual eu domino relativamente os instrumentos e os resultados. Em parte, é uma discussão apoiada numa revisão bibliográfica. Então, não são temas com os quais eu lide e domine completamente, mas eu posso indicar quem são as referências nessa área. Então, eu diria que a referência, eu acho que é a leitura, eu não sei se você já leu os trabalhos da Mariana Fixi. Então, é a leitura, enfim, mais importante a fazer, né? Porque justamente ela tem uma diferença bem importante, né, do que acontece, principalmente no mercado americano, do que está acontecendo no Brasil, né? Eu dizia que a securitização, que é muito comum no mercado imobiliário americano, ela é incipiente no Brasil, e a tese da Mariana mostra que essa interconexão entre financeiro e imobiliário, ela é mais reduzida no Brasil. Então, ela não funciona aqui como uma modalidade financeira generalizada, né? E que lá que substitui empréstimos bancários e, ao mesmo tempo, constitui modalidade propícia aos bancos na captação de fundos, né? E quem faz isso no Brasil, essa figura central são os fundos de pensão. Então, não é minha área, eu não domino a literatura sobre fundos financeiros, fundos de investimento imobiliários, mas eu acho que na tese, nos trabalhos da Mariana, tem livros publicados, artigos. A gente eu organizei para os cadernos CRH, em 2009, um dossiê, você encontra na rede, só colocar cadernos CRH, Finanças, Política e Território, e tem um artigo da Mariana, já é uma pista. Tem um livro e os outros artigos dela, certo? Laura, professora Maria Laura, a expansão é muito interessante. Eu descobri, posso depois mandar referência, um trabalho que foi feito, que foi encomendado pelo Banco Mundial, né, é um brasileiro que está no Banco Mundial, e que fez um estudo bastante aprofundado sobre o que o que são esses correspondentes bancários no Brasil, né? E como, na verdade, esse modelo, e aí ele traz alguns dados de outros países da América Latina, estava sendo exportado para outros países da América Latina. Então, eu posso passar a referência, né? E, de fato, vocês sabem, no caso brasileiro, durante muito tempo, o Banco Bradesco ganhou uma licitação e tinha no Banco Postal presença em todos os municípios brasileiros através da agência de Correios. Hoje é o Banco do Brasil. Então, na medida, né, só um pouco recuperando essa trajetória da espacialização do sistema bancário nos anos 60, 70, né, os bancos brasileiros, é interessante a história, eu trabalhei um pouco sobre alguns bancos em particular, desde o surgimento, como é que eles surgiram como pontos, né, o Bradesco, nos anos 40, na cidade de Marília, que era a ponta da estrada de ferro, e depois se constituíram como redes regionais, até atingir, estarem presentes em todo o território. Eu lancei na época da tese uma hipótese de que aquilo que a indústria não tinha feito, os bancos fizeram, foi um agente de integração territorial, né, de conquista territorial, e tiveram presentes em praticamente todo o território e se beneficiando das altas taxas inflacionárias que atravessaram décadas de política econômica no Brasil. Então, ele podia estar, o Bradesco estava em quase 40, 30 municípios no interior do Amazonas, porque o que ele ganhava com o ganho inflacionário permitia, mas na hora que o Plano Real é instalado em 94, né, esses ganhos inflacionários são eliminados, né, e ele precisa, então, reduzir a sua presença física, ele sai, no caso do Bradesco, ele sai de 55% dos municípios da região Nordeste em menos de 5 anos. Né? Então, ora, mas ele precisa continuar drenando. Então, qual a forma que ele